Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar uma questão interessante que vamos aproveitar de um exercício, de uma proposta de cálculo e juntar duas coisas que ficaram de certa forma para ser discutidas posteriormente. Um cálculo envolvendo o transformador de três enrolamentos e a utilização evidente em um cálculo efetivo do sistema por unidade. Aí então a gente trabalha as duas coisas, realimenta essas informações e voltamos a falar do sistema PU, ou seja, em percentual, que é muito importante, veio de forma definitiva, é para ficar, e nós aproveitamos aquela questão que eu havia colocado na oportunidade da apresentação do sistema, né? Veio para ajudar, veio para simplificar os cálculos e, claro, é uma mudança, né? Você muda um pouco de referencial. Na verdade, você muda o referencial de trabalho. Uma mudança sempre gera um questionamento, quem sabe um elemento dificultador. A solução é você começar a trabalhar com a proposta, começar a trabalhar com a ferramenta. Com naturalidade você vai então absorvendo essas formatações e percebe que realmente, de fato, é uma sistemática muito tranquila, sem maiores problemas e que te simplifica muito a questão, tá? Uma ressalva importante. Em transformadores convencionais, primário e secundário, como a potência é a mesma em ambos os lados, nós usamos a mesma potência de base, tanto para alta quanto para baixa. Fizemos um cálculo assim, naquele modelo do circuito equivalente. Porém, no caso dos transformadores de três enrolamentos, tem uma pequena diferença, porque a potência não é a mesma em todos os lados. Na verdade, a potência primária ela é a soma da potência secundária mais a potência terciária. Então isso faz com que os valores em PU das grandezas entre primário, secundário e terciário podem apresentar valores diferentes por essa razão básica, porque a potência não é a mesma de base em todos os lados. Aliás, a potência muda de valor entre os lados, então isso causa uma pequena diferença sobre essa questão, tá bem? Feita essa ressalva, vamos lá. Então aqui, nós temos um transformador, olha isso, visivelmente três enrolamentos. Como é que eu sei isso? 1000 para 500 kVA. Interessante que eu havia dito anteriormente que a potência primária, 1000 kVA, de fato é a soma da potência secundária mais a potência terciária, perfeito? 500 mais 500 que me dão os 1000 kVA. Só que eu havia afirmado que geralmente 80%, 90% da potência primária se refletia no secundário e 10, 15, 20% na potência primária estaria no terciário. A soma de ambas daria a potência primária, evidentemente, tá? Que não era muito comum essa consideração de você ter primário com a potência, secundário e terciário com potências iguais, ambas ou cada uma valendo a metade da potência primária. Mas é interessante fazer um exemplo assim, porque não significa que não ocorra essa situação. Eu comentei que ele era um pouco menos frequente, mas ela pode acontecer. Olha um caso aqui, tá? Outra coisa interessante, observe, o fato de termos potências iguais entre secundário e terciário não significa que trabalhem com a mesma tensão. Olha isso aqui, 7.960, com certeza a tensão primária, 2.400 a tensão secundária e 600 volts a tensão primária, a tensão terciária, tá certo? Então, isso já mostra que apesar das potências secundária e terciária serem iguais, o secundário é o circuito de maior carga, olha lá, é o circuito que trabalha, o circuito que trabalha com uma tensão maior. Num eventual ensaio de curto-circuito, que é o que foi feito aqui, né? Naturalmente a gente lembra que o ensaio de curto é o ensaio de correntes nominais, onde nós trabalhamos, energizamos o lado de alta tensão, tá certo? Então temos esse transformador de três enrolamentos com essas caracterizações, 1000, 500 para 500, 7.960 para 2.400 para 600 volts. Esse transformador de três enrolamentos, ele foi submetido a 3 ensaios de curto, lembra do 3 em 1? Um ensaio de curto entre primário e secundário, entre primário e terciário e secundário e terciário. E foram encontrados ou registrados os seguintes valores e montado essa pequena planilha que eu me referi aqui, tá? Existem várias colunas disponíveis aqui, nós vamos interpretar o significado de cada uma delas, tá certo? Só não escrevi o que significava cada uma delas por falta de espaço físico no quadro, mas, naturalmente, você, tendo o recurso da videoaula, da possibilidade de voltar ao vídeo e tal e confirmar, vamos lá. O que eu tenho nessa primeira coluna? Nessa planilha, repito, resultado de quem? Fruto de quem? Dos ensaios de curto-circuito nesse transformador de 3 enrolamentos, tá bom? O que eu tenho nessa primeira coluna? A definição dos ensaios. Primeiro ensaio, segundo ensaio, terceiro ensaio. Então, 3 ensaios de curto-circuito, por quê? Para encontrar as respectivas impedâncias Z1, Z2 e Z3. Com certeza, é o nosso primeiro objetivo em se tratando de uma máquina com essa configuração. O que eu tenho nessa segunda coluna? Se essa primeira coluna
enumera os ensaios realizados, o que eu tenho nessa segunda coluna? Ela nos informa, para cada ensaio, qual circuito foi energizado. Vamos lembrar? Ensaio de curto-circuito ou ensaio de correntes nominais, onde você energiza o lado de alta tensão e curto-circuito o lado de baixa. Você trabalha na alta porque lá você tem correntes menores, torna o ensaio mais seguro, viabiliza as medições de correntes quando as correntes nominais são muito elevadas, que é o caso aqui. Quero até tecer um comentário sobre essas correntes em breve, no momento oportuno, chegarmos àquela coluna. Enfim, tudo como manda o figurino, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira coluna, enumeramos os ensaios. Na segunda coluna, qual enrolamento foi energizado durante aquele ensaio em particular? Por exemplo, nesse primeiro ensaio, o enrolamento energizado foi o primário. Nesse segundo ensaio, o enrolamento energizado, o primário. Nesse terceiro ensaio, o enrolamento energizado, o secundário. Mesmo porque, nessa terceira coluna, o que ela mostra? Quais os enrolamentos estão envolvidos no ensaio. Então, nesse primeiro ensaio, energizando o primário, fizemos um ensaio com o primário energizado e o secundário em curto. Terciário é aberto, nem fica visível, nem entra no processo. No segundo ensaio, voltamos a energizar o primário, tá? E trabalhamos o primário e o terciário, com o terciário em curto. Secundário é aberto, nem se fala sobre ele, nem se considera. No terceiro ensaio, nós energizamos o secundário e trabalhamos com o secundário energizado e o terciário em curto. É aquela história, no ensaio de curto, energiza-se o lado de maior tensão e jampeia-se o lado de menor tensão. Olha aqui, energizamos o secundário com o terciário em curto, tá legal? Como se trata de um ensaio onde você trabalha a corrente nominal, onde se eleva a tensão gradativamente e quando você encontra a corrente nominal você estabelece para o ensaio e faz as medições, olha só, essa foi a tensão medida no primeiro ensaio, lá, lógico, do lado de alta, do lado de 7.960, 252 volts. Então, essa foi a tensão de impedância para o ensaio de curto, primário e secundário desta máquina, tá bom? Esta foi a tensão de impedância para o ensaio em curto, primário e terciário, 760 volts. Observe uma tensão até maior, com a tensão para o ensaio, para um lado de tensões menores, seguramente relações de impedância diferentes, sem sombra de dúvida. E essa tensão de impedância, né, para o secundário e terciário, também uma tensão já um pouco menor, aqui ficou mais ou menos, né, de certa forma, previsível esse resultado. Agora uma coisa que eu quero chamar a atenção, observe essas correntes aqui. Tá legal? Coisa interessante, 62,7 amperes, nós sabemos que o ensaio de curto é um ensaio de correntes nominais, tá? Então, essa aqui foi a corrente medida no primeiro ensaio, teoricamente essa foi a corrente nominal, essa aqui também é a corrente medida no segundo ensaio. Por que as correntes foram iguais? Interessante isso, né? Aqui primário e secundário, aqui primário e terciário, as correntes iguais, porque o circuito energizado foi o mesmo. Então, nós energizamos o circuito de alta, curto circuitamos o de baixa, e quando nós vamos aumentando a tensão e encontrarmos corrente nominal no lado energizado, nós fazemos as medições. Convenhamos, se em ambos os ensaios o lado energizado é o mesmo, é natural que a corrente medida no ensaio seja a mesma, obviamente, né? Corrente nominal do lado de primário. E aqui, secundário e terciário, corrente nominal do lado do secundário, tá certo? Talvez tenha chamado a atenção de vocês isso aqui, ó. Porque, olha só, se o enrolamento do primário, que é o que tem maior potência, foi envolvido em ambos os ensaios iniciais, e uma corrente 62,7, olha essa aqui, por exemplo, 208 amperes. Isso não é problema, basicamente porque, observem a potência desse equipamento, gente. Tá? E o que se pede aqui? O que se deseja encontrar? Nós queremos calcular a impedância do enrolamento primário, a impedância do enrolamento secundário, a impedância do enrolamento terciário, tá certo? Em PU, para esses equipamentos aqui, tá legal? A sugestão é, nós vamos tomar como base a maior potência. Obviamente, eu diria algo mais ou menos previsível. Então, a nossa potência de base para todos os cálculos realizados será os 1000 kVA, a maior potência, na verdade, o próprio circuito secundário, tá bom? E para cada lado energizado, evidentemente, tomaremos como tensão de base a tensão nominal do lado em questão. Por exemplo, nos dois primeiros ensaios, já que estamos energizando o primário, vamos tomar como base a tensão nominal do primário, 7.960 volts. No terceiro ensaio, como o lado energizado foi o secundário, vamos tomar como tensão de base a tensão nominal do secundário. Problema nenhum. Até agora, tudo perfeitamente coerente, tudo dentro da nossa expectativa, tá? Pois muito bem, vamos aproveitar a situação e calcular as respectivas correntes de base? Como a gente faz isso? Ora, corrente de base para o lado primário, lado onde foi
o circuito energizado nos 2 primeiros ensaios, sem problema nenhum. A corrente de base será quem para esse primário, a tensão de base em função da sua potência de base em função da sua tensão de base, já sabemos disso, né? Então será 1000 kVA dividido por 7.960 volts. Então uma corrente de base para o primário, ó, quem está aqui, para fazermos juntos, faz questão disso. Então 1000 kVA dividido por 7.960 volts. Uma corrente de 125,6 amperes. Interessante. Olha a corrente encontrada nos 2 ensaios de curto quando o primário foi energizado, tanto no primeiro ensaio quanto no segundo ensaio. Estranho, né? Tá certo? Agora, se nós pegarmos essa corrente aqui, nominal, do lado primário, e dividimos por 2, olha que coisa interessante, 62,8, 62,7 amperes. Então, na verdade, essa corrente aqui é a metade da corrente nominal. Você pode estar se perguntando, mas peraí, você reitera tanto que todo ensaio de curto-circuito é um ensaio de correntes nominais? E de fato. Só que tem um detalhe, como as tensões em jogo são muito pequenas, olha só, para um lado onde a tensão nominal é 7.960 volts, com 252, né, nós criamos condição do ensaio ser realizado. Fizemos inclusive as medições de corrente. Isso significa o quê? Que eu estou com uma tensão muito pequena. Ora, se a tensão é muito baixa, 2, 3, 4% da tensão nominal, aliás, valeria apenas até fazer essa checagem, 252 dividido por 7.960 vezes 100, nós estamos falando de uma tensão de 3%, 3,2% da tensão nominal dentro daquela perspectiva nossa. E com certeza, senhores, se eu estou com uma tensão tão pequena, a densidade magnética em jogo nesse ensaio é ridiculamente baixa, extremamente reduzida, o que significa dizer, dá para mostrar até nesse espaço, micro espaço de quadro, que na minha curva BH, se eu estou trabalhando com uma tensão extremamente pequena, a densidade magnética, que já sabemos é diretamente proporcional a essa tensão, ela desmorona, ela está muito baixa, está no ensino da curva BH. E o que eu tenho no ensino da curva BH? Uma região de completa linearidade, de completa proporcionalidade entre densidade H e indução magnética B, intensidade magnética H, ou se você preferir, entre tensão V e corrente I. Então significa dizer que em uma faixa bem elástica, que eu estou na região linear, há uma completa e total linearidade, proporcionalidade entre as grandezas de tensão e de corrente. Então, sendo assim, como a potência da máquina é muito elevada, talvez não fosse prudente e talvez até eu nem tivesse instrumentação adequada para medir uma corrente nominal de valores tão elevados. Significa o quê? Quando eu estou seguramente na região linear, no início da curva BH, numa completa proporcionalidade B versus H, eu posso trabalhar com proporções de corrente, percentuais de corrente, o resultado vai ser o quê? Um percentual completamente equivalente para as tensões. O que significa o quê? Não há absolutamente nenhum tipo de comprometimento no resultado encontrado. Perfeito? Combinado? Mesmo porque a impedância na relação tensão-corrente, se há uma relação de proporcionalidade tensão-corrente, eu posso variar à vontade ambas na mesma proporção que esse quociente não vai se alterar. E é o objetivo nosso no ensaio de curto-circuito, encontrar a impedância equivalente, quociente, tensão-corrente. Então, para tornar o ensaio mais seguro e, repito, dar praticidade, eu quero ter instrumentos que eu possa medir essa corrente. De repente, eu não teria para fazer essa medição aqui, ou quem sabe teria que usar até um TC para trabalhar uma corrente de valor real muito elevado, minimizando para a leitura do instrumento, né, no perímetro, o que poderia causar mais instrumento na navegação, causando sempre algum tipo de erro, e preferiu-se evitar. Muito comum, muito normal isso acontecer, e a explicação está aqui, pela proporcionalidade entre indução magnética B e intensidade magnética H, logo, tensão versus corrente. Problema nenhum. Tá legal? Pois muito bem, se nosso objetivo é calcular a impedância do primário, do secundário e terciário em PU, vai uma sugestão, vamos completar essa planilha? Não nos custa nada, tá? Vamos completar essas colunas, vamos gerar uma outra coluna aqui, e o que eu vou colocar nessa coluna, tá certo? As impedâncias, de referente a cada ensaio, todas elas em PU. Por exemplo, o que eu vou encontrar do ensaio entre primário e secundário? Uma impedância equivalente, nós sabemos o nome dela, Z12. O que eu vou encontrar do ensaio de curto-circuito primário e terciário? Uma impedância equivalente, como todo ensaio de curto me fornece, a impedância Z13.
O que eu vou encontrar no ensaio de curto-circuito entre secundário e terciário? Se é curto-circuito, uma impedância equivalente, nesse caso Z23. Então nós vamos montar aqui uma coluna de Z12, Z13 e Z23 já em PU, o que seria muito interessante para a gente. Tá legal? Então como é que eu faria isso? Tá? Ora, quem sabe até, antes de colocar essa coluna aqui, eu vou escrever logo aqui os valores das tensões em PU e a seguir uma outra coluna com os valores das tensões das correntes também em PU, porque a relação entre tensão e corrente vai nos dar as respectivas impedâncias às quais me referi. Acho que ficaria melhor assim, concordo? Então, nessa coluna que eu vou gerar aqui, eu vou encontrar quem? As tensões de impedâncias dos 3 ensaios em PU. Então, me ajudem, como é que a gente faz isso? Vamos nos lembrar daquele módulo, daquela videoaula relativo a sistema e por unidade. Como é que eu acho essa tensão aqui em PU? Para achar uma tal da tensão em PU, o que eu faço? Eu pego a tensão real, a tensão medida de fato e divido pela tensão de base daquele lado, daquele circuito em particular. Simples assim, sem dificuldade nenhuma, tá? Então, qual foi a tensão real medida? 252 volts. Qual é a tensão de base? Se eu estou trabalhando o primário, se eu estou energizando o primário, qual é a minha tensão de base primária? 7.960 volts. Logo, essa primeira tensão aqui em PU, vamos lá? 252 dividido por 7.960. Eu vou manter até 4 casas decimais para dar um pouco mais de abrangência ao nosso cálculo. Então, a impedância é a tensão nominal, a tensão do ensaio, a tensão de impedância para o primeiro ensaio em PU será de 0,0316, para ser exato. Tá legal? PU, evidentemente, tá bom? Vou repetir o raciocínio para quem? Para, novamente, essas outras duas tensões aqui, ó, 0,0316. Para a próxima, tensão em PU, tensão real, sob tensão de base, significa 770 volts, foi a nova tensão medida. Claro que eu continuo energizando lá no primário, eu continuo a ter a mesma tensão de base, tá? Então, vamos lá. 770 foi a tensão medida no segundo ensaio, sobre ou dividido por 7.960, que é a tensão nominal desse lado aí, o que vai nos dar um valor de 0,0967 em PU, 0,0967 PU. Perfeito? E finalmente, a terceira tensão, né? Tensão em PU será a tensão real sobre a tensão de base, o que vai dar 217 volts. Atenção, eu agora energizei o secundário está energizado, então significa que a minha tensão de base agora é de 2.400. Perfeito? O que vai nos dar um valor de 217, 2.400. Estão falando de uma tensão em PU de 0,0904 PU. 0,0904 PU. Ok? Então, quem tem essa tensão aqui, essa coluna aqui, são as tensões de impedância dos 3 ensaios já calculados em PU, já em por unidade. Ok? Olha lá. Fazendo o mesmíssimo raciocínio para as correntes. Como é que eu acho correntes em PU? Né? Como é que eu vou achar a corrente em PU? É a corrente real sobre a corrente de base para cada uma das situações. No primeiro ensaio, o que eu tenho? Né? Qual a minha corrente real? No primeiro ensaio, qual que eu tenho na minha corrente real? 62,7 amperes sobre qual a corrente de base, né, desse ensaio? 125,6 amperes, ou seja, como nós já sabemos, uma vez que foi a metade, quanto que deu isso aí? Né? 62,7 dividido por 125,2 no lá, 0,50, ou seja, exatamente a metade em valores em PU, 0,50, meio em PU. Tá legal? Como é que eu faço o cálculo para a segunda situação? Nem precisa calcular, porque a corrente real foi a mesma, a corrente de base continua, que eu estou continuando o primário, então a mesma corrente de base também para o segundo, terceiro e segundo ensaio. E no terceiro ensaio, né?
Nós vamos pegar então a corrente de base, que foi agora quem? 208 amperes, e dividir por quem? Pela nova corrente de base. Nova corrente de base por quê? Porque agora eu estou energizando o secundário. Tá? Então, olha bem, teremos que calcular a nova corrente de base aqui, ó. Então, quem será a corrente de base para o secundário? Vamos manter a mesma potência, a sugestão foi essa, dividir pela tensão de base do enrolamento energizado. Então, 1000 kVA sobre 2.400 volts. Então, a corrente de base aqui será de 1000 kVA dividido por 2.400. Nós estamos falando de corrente de base de 416 amperes, 0,67 amperes. Olha lá, então, 416,67 amperes. E olha que coisa interessante, tá? Olha que coisa interessante. Qual vai ser, então, o valor em PU da terceira corrente do terceiro ensaio? 208 dividido por 416. Olha lá, 0,50. Tá joia? Então, o que nós fizemos, né? Foram apresentadas para a gente uma planilha que acabava nessa coluna, onde eu tinha a corrente nominal de cada um dos ensaios. Uma coluna anterior, as tensões de impedância para cada ensaio. O que fizemos então? Uma vez definida a potência de base, 1000 kVA, as tensões de base para cada enrolamento envolvido, né? Nós calculamos as respectivas correntes nominais e geramos mais duas colunas. O que eu tenho nelas? Nessa primeira coluna gerada, as tensões de impedância em PU, e na segunda coluna gerada, as correntes nominais em PU, ou as correntes dos ensaios em PU. Perfeito? O que eu farei agora, senhores? Permitam-me apagar isso aqui para gerar espaço no nosso quadro, né? Como sempre nós fazemos, pelas dimensões que ele apresenta. Como vocês têm um recurso aí da videoaula, se vocês quiserem relembrar, basta retornar no ponto que você necessita. Né? Vamos então gerar, quem sabe, aqui mais uma coluna. Né? Me permitam também apagar essa parte aqui, já está perfeitamente decodificado, já está sabido isso. Né? Vamos gerar mais uma coluna. Agora sim, o que vai vir nessa coluna aqui? Ora, se eu pegar a leitura do voltímetro, tensão de impedância, e dividir pela leitura do amperímetro, corrente nominal, no ensaio vazio, o que eu vou encontrar? A impedância equivalente dos ensaios, daquele ensaio em particular. Ora, então eu vou encontrar a impedância equivalente de cada um deles. Nesse primeiro, se eu estou energizando o primário e o secundário, o que eu vou encontrar? Z12. A impedância equivalente primário e secundário, tá certo? Nesse segundo, que ele vai encontrar? Z13. A impedância equivalente primário e terciário. No terceiro, Z23, a impedância equivalente secundário e terciário. Pronto. Então, sendo assim, qual será o nosso valor de Z12? Eu vou pegar a tensão de impedância do primeiro ensaio, 0,0316 PU, e divido por quem? Pela corrente nominal em PU, né? Medida nesse ensaio. Ou seja, atenção para isso aqui, 0,316 dividido por 0,5. Nós estamos falando de um valor de 0,0632 PU. Esse é o valor da impedância entre o primário e o secundário desse transformador em PU. Tá? Simples, por demais, concordam? Qual vai ser o valor da impedância entre primário e terciário? Vamos lá. Tensão no segundo ensaio, 0,0967 PU sobre corrente 0,500 PU. Ou seja, vamos lá, 0,967 dividido por 0,5. 0,1934 PU. Esse é o valor da impedância Z13 desse transformador, né, de 3 enrolamentos, tá certo? E finalmente, a impedância Z23 vai ser fruto de quem? A terceira tensão de impedância, 0,0904 PU, sobre a terceira corrente, 0,500 PU. Então, a impedância Z23 será de 0,0904 dividido por 0,5. 0,1808 PU. Então, essa aqui é a impedância equivalente entre o secundário e o terciário desse transformador. Z12, Z13, Z23. Esse é o nosso resultado encontrado.
Perfeito? Agora, o que nós sabemos, gente? Que naturalmente não é isso que nós desejamos. Nós desejamos a impedância do primário, a impedância do secundário e a impedância do terciário. Então, o que nós faremos? Mais uma vez, permitam-me apagar para gerar espaço físico nesse nosso quadro. Tá? Mais uma vez, o que nós faremos? Vamos lá. Vamos voltar então no conhecimento, no conceito, na análise que fizemos para um transformador de 3 enrolamentos, o chamado 3 em 1, onde nós geramos aquelas 3 equações para encontrar as respectivas impedâncias. Vamos nos lembrar quem seria a impedância do primário de um transformador de 3 enrolamentos, se não meio de quem? Me ajudem. Primário, Z12, olha a influência da bobina da impedância a ser calculada aqui, mais Z13, toda vez que você tem no parâmetro, dentro desse parênteses, uma contribuição da impedância que você deseja encontrar, ela vem aditiva, menos Z23. É a única delas aqui onde o primário não faz influência. Lembram disso? Em ohms. Ora, nesse caso em particular, em PU, está pronto para a gente. Olha isso aqui. Quem é Z12, se não 0,0632, mais... Quem é Z13, se não 0,1934, menos Z23, 0,1808. Tá bom? Então vamos fazer essa continha com calma para ver o resultado encontrado. Então vamos lá. 0,0632 mais 0,1934 menos 0,1808. Isso vai nos dar um resultado de dividido por 2, né? Porque vezes meio, igual a impedância do primário. A impedância do primário dessa máquina será em PU 0,0379 PU, ou se você preferir, basicamente 0,38. Fica a seu critério. Nesse arredondamento aí, sem problema nenhum. Tá legal? Nessa mesma linha de raciocínio, quem será a impedância do secundário? Vamos lá? Meio de quem? Olha o secundário atuando, então será Z12, o secundário atua, mais Z23, o secundário atua aqui, menos Z13. Ou seja, a impedância subtrativa é sempre aquela onde a grandeza a ser calculada não exerce influência. Já havíamos comentado sobre isso, não é verdade? Então isso aqui vai dar quanto? Meio de quem? Z12, 0,0632 PU, mais Z23, 0,1808 PU, menos Z13, 0,1934. Então, encontraremos uma impedância secundária de, vamos lá, com calma também, com cuidado para não ter erro, 0,0632 mais 0,1808 menos 0,1934. Isso aqui é igual a, dividido por 2, porque é vezes meio, a impedância secundária dessa máquina Z2 vai ser igual a 0,0253 PU. Perfeito? Olha lá. E finalmente, como você também já sabe, qual a impedância terciária? Meio de quem? Terciária, Z13, olha o terciário atuando, mais Z23, olha o terciário atuando, menos Z12. É a única onde o terciário não faz presença. Logo, meio de quem? Vamos lá. Z13, está aqui. 0,1934 PU, mais Z23, está aqui. 0,1808 PU, menos Z12, é a primeira, 0,0632 PU. Né? Então, vamos lá, então, vamos encontrar esse valor aqui, vamos em frente, 0,1934 mais 0,1808 menos 0,0632 igual, dividido por 2, a impedância terciária vai ser igual a 0,1555 PU. Pronto. Está aí o resultado, né, do nosso exercício, prontinho e completamente à nossa disposição. Tá legal? Acho que sem problema algum. Não há dificuldade, tá certo? Quer dizer, nós geramos aqui várias colunas. Na primeira, os ensaios, o primeiro e segundo ensaio realizado,
qual circuito foi energizado, quais circuitos estão envolvidos no ensaio, a tensão de impedância medida em cada um deles, as respectivas correntes nominais ou proporcionais às correntes nominais. Aqui as tensões de impedância em PU, tomando como base a maior potência da máquina, claro, evidente, tá certo? E as tensões nominais, ou as tensões nominais para a tensão de base de cada enrolamento envolvido no ensaio, ou energizado no ensaio, as correntes também nos ensaios em PU, e aqui o resultado de quem? As respectivas impedâncias, Z12, Z13, Z23. Uma coisa deve ter chamado a sua atenção, né? Observe que a impedância equivalente, mesmo em PU, dos dois lados, né, de potências mais significativas, de tensões também mais significativas, apresentou menor valor, o que está muito coerente, tá? Maiores tensões envolvidas, potência maior, menor nível de corrente, evidentemente que sim, tá? Lados de alta tensão, né, lados de correntes menores, o circuito apresenta uma capacidade, uma impedância menor para você caracterizar essa relação em termos percentuais das impedâncias de base ou das impedâncias em ohms que esse circuito apresentaria. Então veja que não tem problema nenhum, né, gente? Tranquilo demais, tá? Aí você poderia explorar esse exercício, tá certo? Eventuais desdobramentos. Você pode, por exemplo, imaginar, e se eu pudesse agora partir para um bloco, um sistema de 3 transformadores monofásicos, né, ligados, tá certo? Numa configuração Y, delta, Y, por exemplo. Interessante isso. O que seria isso? Vamos supor que eu tivesse 3 transformadores desse. 3 transformadores monofásicos, 3 enrolamentos. Eu poderia usar um banco de 3 transformadores monofásicos, 3 enrolamentos no sistema trifásico? É evidente que sim. Tá? E quando eu falo ligação Y, delta, Y, algo dessa natureza, Y barra, delta, barra, Y, o que eu estou dizendo para você? A energia principal chega no primário em estrela, disponibilizo para a carga principal do secundário em estrela e tem um terciário em triângulo. Você pode perguntar, senhor Marcos, onde eu poderia, por exemplo, usar essa configuração? Vocês vão se recordar que quando nós falamos aqui da teoria clássica de transformador de 3 enrolamentos, eu disse que era importante encontrar nos sistemas interligados, nas malhas interligadas, onde você trabalha com vários níveis de tensões, um ponto específico, geralmente as subestações periféricas de grande porte, de extra alta tensão, que estão na periferia dos grandes centros urbanos, onde você lida com altas potências. Ali você tem um ponto estratégico para fazer, por exemplo, ajustes ou estabilização de tensão, interagindo com quem? Com eventualmente banco de indutores, banco de capacitores, compensadores síncronos. E eu falei, são equipamentos de potência também avantajadas, o que seria um contrassenso, por exemplo, pensar numa máquina de uma potência imensa, na ordem de megavolt-amperes, colocar numa tomada, conectar numa barra, que tal seria um ponto de conexão adequada, de conexão suave, de conexão sincronizada, com toda essa malha interligada, com esse nível de potência em jogo? Quem melhor que um transformador que vai casar impedâncias entre um lado e outro para ser o ponto de conexão desses dispositivos? Pois muito bem. É nos terciários em delta que você conecta esses grandes bancos de indutores, esses grandes bancos de capacitores, esses grandes compensadores síncronos, para quê? Para você providenciar de fato essa estabilização de tensão próximo aos grandes centros consumidores. Sensacional, não é verdade? Então tá aí um exemplo bacana para você poder implementar essa situação. E aí você vai desenvolvendo as suas habilidades. Você poderia, por exemplo, produzir um curto-circuito em um dos lados, né? Você já tem as impedâncias que eu define. Você sabe, para calcular a eventual corrente curta, você vai fazer o quê? Vai pegar a tensão de referência em PU e dividir pelas impedâncias em jogo, porque quando você tem um curto, o que ele faz? Ele simplesmente coloca as impedâncias em série, é só você somar, tá? Sem problema algum. Combinado? Um grande abraço, tomara que tenha sido útil, onde nós fizemos a junção sistema IPU, tráfego 3 enrolamentos, e eu fiquei devendo um exercício como esse para vocês. Saúde e paz, um abraço.